Olá, você que nos acompanha aqui no YouTube, no site do Plural, nas nossas redes sociais, eu sou o Rogério Galindo. Estamos aqui em mais uma entrevista nesse ano eleitoral, falando hoje com um vereador de Curitiba, Dalton Borba, do PDT, que aceitou o nosso convite. Obrigado, antes de mais nada, vereador. E a gente vai conversar hoje aqui com ele, que foi uma peça importante em dois dos casos mais polêmicos que a gente teve nesse ano na Câmara de Curitiba, que foram o processo de cassação do Renato Freitas e também a perda do mandato do Éder Borges, né? Nos dois casos, o Conselho de Ética foi acionado e o vereador é o presidente do Conselho. Bem-vindo aqui ao Plural, obrigado por ter atendido o nosso convite. Eu que agradeço, Galindo, o convite, a gentileza do convite, nesse que é um espaço realmente plural e que a gente pode aqui se manifestar clara e abertamente, né? Sabendo que da imparcialidade e da excelência do trabalho que é ofertado à população pelo Plural. Muito obrigado. Você chegou à Câmara, vereador, faz 5 anos agora, né? Se não me engano, 3 anos, né? 3 anos. 3 anos, entrou no fim da legislatura passada como suplente e imagino que não tinha a menor ideia quando se reelegeu e quando assumiu o Conselho de Ética que ia ter todos esses problemas pela frente, né? Normalmente o Conselho de Ética não é tantas vezes acionado, nem para casos tão polêmicos, mas nesses últimos meses foi um tumulto atrás do outro, né? Por que o senhor escolheu justamente o Conselho de Ética, antes de falar dos casos específicos assim? E dava para imaginar, pelo passado recente na Câmara, que ia ser tão tumultuado assim? Eu não imaginava, mas eu escolhi o Conselho de Ética, em primeiro lugar que o Conselho de Ética já é tradicionalmente um órgão da Câmara que ninguém quer assumir, exatamente para não ter que se colocar à frente quando existe um processo ético. E em segundo lugar, porque eu, como professor de Direito, o meu discurso sempre foi pela ética, na sala de aula eu dizia, o que falta nesse país, o que falta na política desse país é ética. Então, quando eu vi a chance de estar à frente de um conselho de ética, eu abracei. Mas não imaginava, de fato, que viessem duas avalanches, né? Como foram esses processos do Renato Freitas e do Éder Borges. Antes de entrar nos processos ainda se arrependeu já, não? Não. E o pior é que não, Galindo, eu vou te dizer, porque eu tenho muita tranquilidade para dizer que eu atuo ali de uma forma estritamente técnica. Então, absolutamente, evidentemente que a gente tem a opinião política da gente, mas eu não deixo o meu feeling político interferir no meu trabalho frente à comissão, ao Conselho de Ética. Então, o trabalho foi conduzido absolutamente à risca, os dois. Daqui a pouco até vou falar por que tiveram ritos diversos, mas não me arrependo e vou te dizer, eu acho que já me vacinei, não tenho mais medo de nenhum processo ali dentro. Tá bom. Bom, o primeiro caso que o senhor pegou foi no ano passado já, do Renato Freitas, que voltou esse ano, um caso muito mais polêmico, né, que foi a história da igreja do Rosário, né? Para caso alguém não tenha visto, houve uma manifestação antirracista marcada para frente da Igreja do Rosário, que é a Igreja dos Negros de Curitiba, né? E algumas pessoas entraram na igreja, inclusive o vereador Renato Freitas, do PT. Ele falou lá dentro, se pronunciou lá dentro, e a partir daí houve uma avalanche de críticas e de representações contra ele, né? O advogado do Renato Freitas acabou, inclusive, elogiando a sua condução, né, justamente por considerá-la bastante técnica, mas foi um período ali que o senhor teve muito, imagino que muito desgastante, né, porque os dois lados estavam muito acirrados, né? Sem dúvida. Como é que foi esse processo até agora e como é que foi lidar com todas essas polarizações, essas radicalizações que estavam envolvidas? Na verdade, Galindo, veja, o processo do Renato Freitas começou no primeiro processo que ele teve, que foi uma manifestação que ele fez pelo YouTube. Estávamos num processo de votação na Câmara e o Renato se manifestou contra a posição da bancada evangélica. Mas ele se manifestou, a meu ver, ele se manifestou claramente pela influência da igreja. Porque na época o que se discutia especificamente é que a igreja evangélica, alguns pastores da igreja evangélica defendiam o tratamento precoce do Covid com cloroquina. E o vereador Renato Freitas, então, disse que isso era um absurdo, que isso daí
era coisa de picareta ficar querendo salvar... Trambiqueiros, né? Trambiqueiros, qualquer coisa do gênero. Ele falou assim, trambiqueiro, picareta, depois, enfim, nas explicações. E aí, o que acontece? Aí a bancada evangélica da Câmara resolveu abrir um processo ético, fazer a representação contra ele, dizendo que, basicamente, ele teria violado ali o decoro parlamentar, fazendo essas agressões à bancada evangélica. Ele, então, no curso do processo, ele deixou muito claro, inclusive trazendo as imagens do próprio YouTube, que a crítica dele não foi pessoal, direcionada a um pastor. Ele se posicionou ali como cidadão, fora da Câmara, estava no YouTube, dizendo que ele acha que o pastor que defende o uso da cloroquina contra o Covid era trambiqueiro, né? E aí, veja que curioso isso, eram 3, esse rito desse processo era submetido a um julgamento colegiado. E quem era o colegiado? Por sorteio. Fui eu, a vereadora Indiara Barbosa, do Novo, e o vereador Éder Borges. E o vereador Éder Borges firmou convictamente a posição dele, desde o início, que ele era pela aplicação máxima da pena, que era a cassação. E a vereadora Indiara Barbosa, que estava tentando se manter de forma imparcial, e no momento em que nós fomos debater o voto, porque vence, né, pelo menos com 2 votos, eu entrei com o meu voto, com o meu ponto de vista, dizendo que aquilo ali era uma forma perigosa de se cercear o direito de uso da palavra. Porque o Estado de Direito, ele requer a liberdade de expressão, né? E ele não fez um ataque pessoal a ninguém. Ele se manifestou dizendo que quem defende cloroquina é trambiqueiro. É uma opinião válida. Uma opinião válida, perfeitamente válida. Uma opinião que, aliás, eu vou te dizer, muitos críticos fazem em espaços acadêmicos, porque na academia a palavra também é livre, né? Mas eu entendo que, acima de tudo, o parlamento, aliás, parlamento vem de parlar, né? Ali é o espaço de se fazer a crítica. Por isso a própria Constituição assegura a imunidade parlamentar, né? Nos crimes de palavra, que é para você, no calor das discussões, e naquela época a discussão era extremamente acalorada, porque nós estávamos falando de uma pandemia que naquela época nem vacina tinha, quer dizer, estava morrendo gente, morrendo muita gente, e a discussão da cloroquina era muito forte. Muito forte, muito. Tinha um grupo, né, a gente sabe, tinha um grupo político, inclusive no país, querendo usar a cloroquina goela abaixo, literalmente, né? Pois bem, então, mas ficou, a meu ver, alguma rusga desse processo, porque eu acabei tendo meu voto vencedor, e eu disse, isso daí, para mim, não é nem caso de advertência, é caso de arquivar, porque nós não podemos cortar o direito de palavra de quem está aqui para representar o povo. E o processo foi arquivado. E só para deixar claro, fosse do outro lado, o senhor votaria do mesmo jeito? Claro, não tenho dúvida. Se o pastor tivesse dito que... Sem dúvida. Criticado a postura de quem defendia, de quem era crítico da cloroquina, também valeria a mesma coisa. Mesma coisa, porque eu tenho assim mesmo, e eu tenho, curiosamente, eu li recentemente um livro que falava sobre Voltaire, sobre o Tratado sobre Tolerância, e Voltaire trouxe, né, aquela frase que se imortalizou, que por mais que eu não concorde, jamais vou tirar o teu direito de dizer o que você pensa. E nós ouvimos muitos absurdos na pandemia, muitos absurdos, dentre eles que a ciência e nada era a mesma coisa. Inclusive o presidente falou muita coisa. Sim, o presidente falou, o ministro da Saúde chegou a falar isso, né? E eu nunca mandei ninguém calar a boca, porque ele está no direito de voz dele, né? A gente vai combater isso. Como? Com a ciência. Nós vamos dar resposta com ciência, com resultado, né? Foi a partir da vacina que parou de morrer gente, né? Na verdade, infelizmente não parou, mas reduziu muito. Mas esse episódio deixou marca. E aí o que acontece? Quando veio a notícia daqueles 2 crimes bárbaros, né, contra 2 jovens negros, e
e não houve uma reação por parte do governo a isso, né? Na verdade, o governo, nesse tipo de episódio aqui no Brasil, me parece que o governo normalizou, infelizmente, isso ocorreu, né? É uma fatalidade. E isso não é uma fatalidade, isso é uma estatística grave, gravíssima, né? O Renato, então, resolveu participar de um movimento que não foi organizado por ele. Isso está no processo ético que abriram contra ele. Em primeiro lugar, foi assim, quando ele resolveu participar, e participou, esse evento ocorreu ali na pracinha que tem o Cavalo Babão, ali no Largo da Ordem, que é em frente praticamente à igreja do Rosário dos Pretos, e nesse movimento, claro, várias pessoas falaram, várias pessoas se manifestaram, e depois resolveram adentrar a igreja para dar um desfecho, a meu ver, aqui sim, de caráter religioso, pedindo a proteção, né? E o Renato, então, como todos que ali estavam fizeram, ele entrou também. Alguns não entraram por liberalidade própria, mas a maioria que estava ali entrou, e ele entrou junto. Muito bem, isso foi no sábado. Na segunda-feira, já tinham 5 pedidos. 4 feitos por vereadores e principalmente evangélicos, né? E um de um cidadão que não tem mandato, os 5 pedindo cassação. Nenhum deles pediu advertência, pediu censura pública, pediu suspensão de mandato, todos pediram cassação. E qual era o fundamento? Que, aliás, foi um fundamento acatado pela própria corregedoria sob a batuta da vereadora Amália Tortato, que teria havido invasão da igreja, que teria havido obstrução do culto religioso e que teria havido manifestação de natureza política dentro da igreja. Bom, as provas foram produzidas, eu tomei o cuidado de admitir todas as provas que o vereador Renato pediu. Eles pediram a ouvida de 30 testemunhas, segundo eles, 10 testemunhas por fato acusatório, e eu acatei as 30 testemunhas, e juntada de documentos, juntada de imagens, inclusive um requerimento que ele fez, nós acatamos e fizemos o requerimento para a própria Guarda Municipal, para que a Guarda fornecesse as imagens que ela tem, da Guarda mesmo, que são câmeras da Guarda Municipal. Nós conseguimos todo esse material, isso está tudo no processo. E aí então vieram as audiências de ouvida das testemunhas, e me surpreendeu que todas as testemunhas que lá estavam, todas elas tiveram o mesmo discurso, porque a verdade é uma só. Então não teve uma testemunha que se equivocou, que se divergiu. Não, nada, todas as testemunhas foram categóricas. O movimento foi criado em rede social por organismos nacionais, inclusive com apoio de organismo internacional, e o vereador Renato Freitas simplesmente aderiu ao movimento. Até alguém tentou forçar para dizer assim, mas ele colocou na página do Facebook dele. Óbvio, quando você adere ao movimento, naturalmente você replica. Chama mais gente. Sim, você replica para as suas redes. Pois bem, veio o voto do relator. O relator foi escolhido por sorteio, e aí foi sorteado lá o vereador Cida Itualdo. A vereadora, na verdade, Galindo, não foi exatamente um sorteio, porque nesse tipo de procedimento, se ninguém se candidatar a ser relator, o presidente indica. E eu alertei todos eles, se ninguém se manifestar, eu vou indicar. E aí não teve nenhum interessado, a não ser o vereador Cida Itualdo. Aí ele se candidatou, e quando ele abriu a palavra para dizer que ele queria se candidatar, a vereadora Maria Letícia se candidatou a ser vice-relatora. Então nós tínhamos ali claramente um vereador da base de apoio do prefeito e um vereador que não integra a base, que é a vereadora Maria Letícia. Ficou definido assim, e aí abriram-se os trabalhos e veio o julgamento. No voto do relator, Cida Itualdo,
ele, de plano, descartou 2 das acusações. Que houve invasão, porque constatou pelas provas produzidas nos autos que não houve invasão, em momento algum houve obstrução da entrada, eles não romperam um obstáculo, nada, eles entraram pacificamente. Aliás, entraram num lugar público, né? num local que é público, que, aliás, em tese, é aberto a qualquer filho de Deus, né? Até aqui não é filho de Deus, né? Quem não se julga filho de Deus. Não quebraram nenhuma vela da igreja, nada. Do jeito que entraram, fizeram sua manifestação, saíram. Isso o próprio padre falou, né? Não sujaram, não quebraram, nada, né? A manifestação foi absolutamente pacífica, assim, inquestionavelmente pacífica. Agora, ser pacífico não quer dizer que não seja inflamada, como qualquer movimento de repúdio, de apoio né? É pacífico, mas não deixa de ser inflamado. Bom, restou uma acusação que era de manifestação política dentro da igreja. E aí, no dia da votação, presente todo o conselho, o vereador Sidney Antualdo leu o voto dele, e aí vieram alguns outros vereadores acompanhando pela cassação. E aí veio a vereadora Maria Letícia com o voto pelo arquivamento. E aí eu vi o problema criado, por quê? Porque esse processo ele polarizou a sociedade. Metade dos curitibanos queriam a cassação do Renato Freitas, e a outra metade queria a absolvição. Mas pouca gente, não é que queria absolvição, metade da população queria, na verdade, um castigo para ele, uma pena. E a outra metade, não, o vereador Renato Freitas não fez nada de errado, nós queríamos absolvição. Foi aí, então, que eu, durante o processo de votação, a sessão de votação, eu acabei fazendo um voto oral. Eu não levei voto pronto, escrito, mas eu fiz um voto dizendo que, na minha opinião, deveria ter um voto, uma terceira via, vamos dizer assim, que pudesse ser uma suspensão de mandato nos termos regimentais, que vai de 1 mês a 6 meses, e porque eu achava que aquilo ali não tinha materialidade para cassação. E até por conta da própria tradição da Câmara. A vereadora Indiara chegou a falar que podia ser uma estratégia sua para dividir os vereadores e não chegar a 5 votos, nenhum dos votos, né? Na verdade, assim, ali naquela sessão nós estávamos em 9 não, nós estávamos em 7. Ali existiam votos bem definidos, que era o da Maria Letícia, pela não aplicação da cassação, e o meu, porque eu não ia votar em cassação, em hipótese alguma. Sidney, né? O do Sidney queria cassação, e aí o Sidney veio seguido pelo Toninho da Farmácia, Denian Couto, e as outras duas que eram as dúvidas, né? Indiara e a Noêmia. Indiara e Noêmia. A Indiara e a Noêmia estava sofrendo, a meu ver, claramente uma pressão. Inclusive quando veio um rapaz que eu até então não conhecia, o nome dele era Oswaldo Eustáquio, isso daí. Eu não sabia quem era, fiquei sabendo no dia que ele, inclusive, teria pedido em rede social o telefone da vereadora Noêmia para dar pressão nela, supostamente na defesa dos interesses evangélicos. E eu, para mim, entendi que aquela pressão comprometeu a imparcialidade do voto da vereadora Noêmia Rocha, mas ela declarou expressamente que ela não estava pressionada, que ela votou conscientemente, então eu não teria como anular a sessão por conta disso. Mas eu coloquei, na verdade, não foi para anular a votação e para garantir a absolvição do Renato. Eu fiz aquilo para dar, de fato, uma resposta alternativa, porque eu achei que existia um sentimento muito grande
de punição, de cassação, e para aqueles que não queriam a cassação, muitas pessoas achavam que de fato ele tinha se excedido na forma de se manifestar. Aí eu apresentei o meu voto. Bom, acabou que ficou o meu voto só com o meu voto, o da Maria Letícia só com o dela, e os outros 5 foram pela cassação. E aí a coisa foi judicializada, né? Então, aí o doutor Guilherme Gonçalves, que é o procurador do vereador Renato Freitas, ele judicializou por quê? Porque, em primeiro lugar, ele questiona o episódio do vereador jornalista Márcio Barros. Porque quando o vereador Márcio Barros teve uma conversa via WhatsApp, em que ele expressa para alguém, que eu também não sei quem que tinha que fazer uma pressão na vereadora Noêmia Rocha para que ela votasse pela cassação. Essa mensagem foi veiculada. O áudio vazou, né? Todo mundo ficou sabendo. Vazou para todo mundo. E aí a vereadora Noêmia Rocha começou a receber muitas mensagens dizendo que ela, como uma vereadora da bancada evangélica, ela não podia sair da orientação, da representação do seu eleitorado. Então eu achei esse fato um fato bastante grave, mas aí em seguida o vereador Márcio Barros pede a retirada dele do Conselho de Ética, e então o doutor Guilherme Gonçalves resolveu adotar, por estratégia, ele resolveu adotar essa postura de, vamos colocar assim, guardar o cartucho para uma judicialização. E foi o que ele fez. Ele judicializou, questionando todas essas falhas, segundo ele, e um dia antes do ajuizamento da ação, houve aquele e-mail que teria saído supostamente do gabinete do vereador Sidney Tualdo, fazendo ofensas absurdas contra lamentáveis, o vereador. Né? Racistas. Nossa, criminosas, né? Para dizer o mínimo, criminosas, porque aquilo ali foi uma coisa absurda. E aí então ele conseguiu suspender a votação pelo plenário da Câmara, porque a juíza entendeu que, como existia esse e-mail que poderia ter comprometido, de fato, o processo de votação e a idoneidade do processo, ela suspendeu a sessão. Não que não admitiu as outras acusações, os outros argumentos, mas os outros ela entendeu por julgar depois no bolo do processo. E aí suspendeu. Bom, a Câmara foi notificada dessa liminar, e aí a vereadora Indiara Barbosa, a Amália Tortato, determinou a abertura de uma sindicância para apurar. E, de fato, a TI da Câmara disse que pode afirmar, com um certo grau de certeza, que não saiu do gabinete dele. Sabendo desse fato, o que o vereador Renato Freitas fez? Ele veio a plenário, inclusive, e disse, olha, pode não ter saído do gabinete dele, mas veio em nome dele. Então eu quero saber de onde veio. E aí então que saiu aí a notícia dessa sindicância de que haveria a possibilidade de ter saído de um IP da República Tcheca. Um serviço que permite a fraude do nome do remetente, né? Isso. Tem muita gente dizendo agora, uma discussão paralela a isso tudo, né? Que o vereador seria alvo de racismo desde o começo, nesse processo. O senhor acha que esse é um fator importante mesmo? Olha, Galindo, eu não tenho dúvidas que se essa manifestação, se o vereador que estivesse lá presente fosse loiro de olho azul, que ela teria tomado essa proporção. E isso a gente vê pela minoria esmagadora de vereadores negros na Câmara. O vereador Erivelto, Carol D'Artora e ele. E agora o Mestre Pop, né? E agora o Mestre Pop que entrou, essa semana, curiosamente, no lugar do Éder Borges, né? Falando agora do caso do Éder Borges, né, que foi um caso completamente diferente, né, para quem não acompanhou, o vereador Éder Borges, que foi eleito em 2019, né, acabou tendo uma condenação criminal por difamação,
Aliás, por uma coisa super pequena, né? Até um meme que ele publicou na internet dizendo que a culpa das ocupações das escolas lá em 2016 foi da PP, ele dizendo, olha o que a PP Sindicato faz com o seu filho, uma bandeira de comunismo, né? Foi condenado criminalmente a 25 dias, né, de detenção, e com isso incorreu num ato que também pode cassar o mandato, que é uma condenação criminal transitada em julgado, né? E aí o caso chegou para o senhor tomou uma atitude que surpreendeu muita gente, né? Que foi dizer, isso não tem que ser julgado. Porque na verdade é assim, Galindo, veja, eu até vou pedir perdão para discordar de você pelo seguinte, você disse assim, até por uma coisa sem importância, porque ele fez lá... Não digo sem importância, mas é uma coisa que ninguém imaginava que fosse chegar a uma cassação de Mas mandato. na verdade o que ele fez, Galindo, foi muito grave, muito grave, porque aquilo ali foi claramente uma amostra do que são as fake news que a gente enfrenta nesse país hoje. Quer dizer, você pega aqueles pais que não têm muita instrução, que não têm muito acesso à informação, e vê uma coisa dessa e diz, pô, a escola está fazendo isso com meu filho, não quero mais. Isso é muito grave. Então, assim, quando as pessoas até me perguntaram, mas você vai adotar uma postura de condenação? Em primeiro lugar, não sei o que condeno, quem condenou foi o judiciário. Sim. Em segundo lugar, eu concordo em grau, gênero e número com o judiciário nesse aspecto. Por quê? Porque isso não é fazer política. Isso não é política. Isso é fraude. E fraude é coisa criminosa, tão criminosa que ele foi condenado por causa disso. Agora, quando veio para mim, na verdade houve lá uma representação na Câmara, alguém denunciou na Câmara que o processo tinha sido julgado, transitado em julgado, e aí então o presidente da Câmara, o presidente Chico Kuzma, mandou para o Conselho de Ética para que o Conselho de Ética conduzisse. E aí eu fui muito claro e objetivo, eu disse, olha, isso aqui não tem que abrir processo ético, porque o artigo 15, inciso 3º da Constituição, ele já coloca claramente que perde o mandato. Por quê? Porque a violação ao decoro já foi deflagrada pelo Poder Judiciário. E ele condenado por sentença transitada em julgado, a consequência imediata disso e automática é perda do mandato. Uma decisão de primeiro grau que o Éder Borges conseguiu depois dizia que não, que a Constituição e as leis menores dizem que seria uma decisão da Câmara e não já imediatamente atrelada ao fato da condenação. Como é que o senhor vê isso? Não, na verdade, assim, eu até levei crítica de alguns setores aí da mídia que, a meu ver, são contaminados por uma ideologia, uma ideologia política, como é que eu vou dizer, repugnante. Mas fui criticado porque disseram assim, 2 pesos e 2 medidas. Abriu o processo contra o Renato Freitas e não abriu. Mas o Renato Freitas não tinha condenação criminal. Aliás, o Renato Freitas não praticou crime nenhum. Nem contravenção, nem nada. O Renato Freitas foi participar de um ato legítimo. Aliás, para se manifestar contra a morte brutal e covarde de 2 negros. O Éder Borges não, ele foi... condenado criminalmente. Condenado porque praticou um crime. E não fui eu que disse isso, foi o Poder Judiciário. Então, e a Constituição é muito clara, quando elas assim, transitou em julgado, perde o mandato. Ou seja, não é para o Conselho de Ética decidir se ele perde o mandato. Isso já está decidido pela Constituição da República. Aí, claro, né, uma parte da mídia veio dizendo, 2 pesos, 2 medidas. Não foi 2 pesos. Na verdade, são 2 processos distintos. O que nós fizemos foi dar um tratamento, o tratamento adequado para um e para outro. Então, esse do vereador Éder Borges, eu me manifestei num parecer de imediato, quando veio mim, dizendo assim, olha, isso aqui não é competência do Conselho de Ética, isso aqui é ato vinculado, inclusive, não é nem ato discricionário, é ato vinculado da mesa da Câmara. E foi o que o Chico Kuzma fez, daí cassou. Ele submeteu à mesa, todo mundo assinou, os integrantes da mesa, né? Chico Kuzma, Maurinácio, a Josete, o professor Euler e Flávia Francischini e o Alexandre Leprevot. Eles assinaram, na verdade é um decreto, né? E que reconhece aqui a perda do mandato dele. Aí o vereador Éder Borges vai à justiça, ingressa com uma ação
consegue uma liminar para suspender esse ato, mas conseguiu a liminar... Já caiu também, né? Já caiu. Caiu no mesmo, acho que no dia seguinte. Ele conseguiu a medida numa quinta-feira, na sexta-feira o Tribunal de Justiça já... Agora, o Guilherme Gonçalves falou que pau que bate em Chico, bate em Francisco, e que ia surgir uma onda de processos. E a gente vê vários fatos ali que, por exemplo, a vereadora Flávia Francischini disse em plenário que bandido bom é bandido morto. Do seu ponto de vista, isso seria caso para levar ao Conselho ou não? E quais são os limites para isso? O que a gente tem aqui, Galindo, é um limite muito tênue entre a liberdade de expressão e a violação do decoro, pelo uso da palavra. Eu acho que esse tipo de declaração é a declaração que vem na defesa de um ponto de vista que muitas vezes, por ser até uma expressão que é muito conhecida aqui dentro do Brasil, porque aqueles que são, vamos colocar assim, aqueles que são menos preocupados com direitos humanos e menos informados, eles têm esse discurso. Acho que o senhor está sendo bastante generoso nessa descrição. Exatamente. Então, assim, algumas pessoas, principalmente de certa ideologia política, que a gente está vendo aí escancaradamente, entendem isso, que bandido bom é bandido morto. Que a polícia tem que chegar atirando. Que a polícia tem que primeiro atirar e depois perguntar quem é. Né? Então, assim, e a vereadora Flávia Francischini, o próprio Éder Borges, eu acho que também declarou isso. Ele complementou a frase dela. Isso, eu, nesse aspecto, eu acho que, embora eu, do seu ponto de vista ético, moral, vamos dizer assim, eu condene, eu acho que, às vezes, uma expressão dessa usada no calor dos fatos não na verdade, não pode ser tomado como um incentivo, né? Mas como, talvez, um desabafo ou coisa parecida. Eu acho muito grave alguns excessos que a gente possa praticar, mas compreendo que algumas coisas... eu me lembro que um certo episódio, num julgamento da CCJ, estávamos julgando aí um projeto de lei que falava, acho que sobre livre concorrência, qualquer coisa do gênero, e eu fiz um comentário, eu, membro da CCJ, eu fiz um comentário e disse assim, pô, quem não quer se submeter aos riscos do mercado, vai fazer concurso público. Eu não quis falar mal de quem faz concurso, mas eu quis dizer o seguinte, que o concurso público tem estabilidade. Eu vejo hoje alguns colegas que viraram juízes, promotores, eles nunca se preocupam com se o país vai bem ou vai mal. Por quê? Porque eles têm o salário deles. Então eu digo assim, se você não tem coragem de encarar os obstáculos do caminho, por exemplo, né, não vai ser advogado, porque o advogado trabalha para ganhar. Exatamente. Então eu, como advogado que sou há 30 e poucos anos, eu sei o que é você está com o teu escritório aberto, você não sabe se o mês que vem vai ter dinheiro para pagar a conta da luz do escritório. Agora, alguém acha que juiz, promotor está preocupado quanto é que vai gastar de luz no gabinete? Quanto que vai ser a despesa de transporte? Por quê? Porque ele tem uma estabilidade. Só que eu disse isso num ambiente num calor de uma discussão, meu Deus, tinha um pessoal assistindo no YouTube e vieram assim, me descascando. E eu não quis falar mal. Talvez eu tenha me expressado mal. A vereadora Flávia Francischini é uma pessoa que eu, particularmente, reputo muito, muito ponderada, muito meticulosa no que ela fala. Acredito que nesse episódio não foi, nem de longe, uma tentativa de instigar alguém, né? Ou de profanar palavras de excesso. Eu acho que realmente foi assim uma coisa impensada, foi, como dizem os jovens, foi mal. Justamente o marido da vereadora, o deputado Francischini, foi cassado, dando origem a uma discussão que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, que é a cassação por fake news, né? O Éder Borges, em certo sentido, acabou caindo nisso, né? O Francischini também, e a gente tem o STF agora batendo firme que vai cassar qualquer um que for emitir fake news, mentiras contra o sistema eleitoral durante esse processo agora de outubro, né? O senhor acha que é uma decisão acertada esse tipo de cassação? É preciso fazer isso? Porque tem muita gente que acha que está ferindo a liberdade de expressão, né?
Como eu disse, Galindo, veja, é preciso que a gente seja muito meticuloso para entender até onde vai a liberdade de expressão, até onde começa a notícia falaciosa. Mas eu entendo que deflagrada uma fala ou um ato falacioso, o judiciário tem que ser intolerante, porque nós temos que manter as regras do Estado Democrático de Direito num jogo limpo. Uhum. Quer dizer, eu me lembro, não sei se você se lembra desse episódio, que aqui no Paraná era uma disputa ao governo do Estado entre o governador Requião e o Martinez. 89, Ferreirinha. Uhum. Caso Ferreirinha. Aquilo ali, depois das eleições, veio a público a notícia que a Ferreirinha, na verdade, foi um ator. Era uma fake news. Era fake news. Uhum. Para os conceitos da época, era uma fake news, né? Você veja a consequência disso. Gravíssimo. Sim, elegeu o governador, né? Sim, você definiu uma eleição com base numa coisa que era falsa. Então eu tenho para mim que você pode ter a ideologia que você quiser, você pode defender o ponto de vista ético, moral, que você quiser, o que você não pode é jogar sujo. E eu entendo que fake news é jogo sujo. Mas vamos supor, nosso presidente atual é dado a falar mal do sistema eleitoral e às vezes com declarações que são, você é tão generoso quanto o senhor foi aquele momento, assim, declarações que são polêmicas, que provavelmente não são verdadeiras, né? Sim. Sobre as urnas eletrônicas, sobre o Supremo, sobre o TSE. Vamos supor que o atual presidente, que é candidato à reeleição, chega no dia da votação, uns dias antes, e diz que as urnas não funcionam, que o sistema está comprado. Tem que caçar o presidente, a candidatura dele? Eu entendo que deve ser aplicada a lei, e se a lei direcionar para cassação, tem que caçar. Porque também, assim, eu entendo, mas do ponto de vista político, joga o país numa crise... Joga, porque você, na verdade, você está acabando com o Estado Democrático de Direito. Você está transformando o país numa terra de briga daquele que for mais esperto. Não, eu digo a cassação de uma candidatura do Bolsonaro, por exemplo. Há uma semana da eleição, o senhor consegue imaginar a repercussão que isso tem? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Mas eu ainda entendo, Galindo, que... O certo é o certo. O certo é o certo. Eu até tenho uma dose aí da filosofia kantiana, mas o que é certo e ponto final. Eu vejo o que aconteceu nos Estados Unidos com o Trump e o Biden. Sim. Por muito pouco, o Trump não consegue desfechar um golpe de Estado. E o que teria sido? Na maior democracia do mundo. Na maior democracia do mundo. Você teria tido uma quebra. Isso aí, na minha opinião, poderia gerar um descompasso político e econômico no resto do mundo. Você já imaginou como é que faz o mercado chinês, que é dono de metade de Manhattan, num golpe desse, que vai fazer o quê? Então, eu penso que é preciso que, muito mais do que nós pensarmos num episódio desse, de há uma semana das eleições, através de um conjunto de fake news, o presidente começa a definir as eleições, muito mais do que isso, é o presidente da República, sim, Jair Bolsonaro, que tem que pensar o seguinte, nas consequências de um passo em falso. Quer dizer, se ele adota um processo... Eu vejo, por exemplo, a derrota dele por Lula, pelo menos se a gente for ver o cenário que nós temos hoje, é um caminho sem volta. Ele vai perder para o Lula. Então, se ele entender que para vencer o Lula vale qualquer coisa, eu te digo, e nem falo isso pelo Lula, nem falo isso torcendo pela vitória do Lula, eu falo isso como cidadão que quer viver num país democrático. Tem que estancar isso, de qualquer jeito. Se ele resolver usar qualquer tipo de mecanismo, tem que estancar. E imediatamente restituir a ordem e o Estado Democrático de Direito. Como diria o presidente Collor, duela quem doer. Duela quem duela, exatamente, como ele dizia lá, nos anos 90, né? Agora, o Alexandre de Moraes falou, né, que
uma coisa que é certeza é que ninguém vai morrer de tédio no Brasil nos próximos 3 meses, 4 meses, né? O senhor tem uma eleição também pela frente, né? Candidato a deputado federal. Sim. E pelo PDT. Primeira pergunta... Pré-candidato. Pré-candidato, né? até a convenção. Mas eu queria primeiro que o senhor falasse, assim, da expectativa do partido no momento. O PDT está numa situação difícil aqui, porque até 4 meses da eleição não tem candidato ao governo, não sabe com quem vai se unir, coligar, enfim, agora, né, a gente nem sabe mais que palavra usar, né, mas na majoritária é coligar mesmo, né, e a gente não sabe qual é o rumo do partido. Como é que fica essa sua candidatura e como é que fica o PDT? Veja, eu tenho, através de muitas conversas que a gente teve, que nós poderíamos, até porque eu tive uma atuação que foi bastante republicana, vamos dizer assim. Eu não sou vereador de bairro, né? Eu nunca fui vereador que se preocupa ali com asfalto, com antipó, com o sinaleiro. Eu sempre tive na minha pauta assuntos que são assuntos republicanos, né, do conjunto da cidade, até envolvendo o país. Eu tive um projeto que foi recusado na Câmara, até hoje eu não entendi porque aquele projeto foi recusado, que era um projeto que estabelecia o uso responsável, o consumo responsável de água potável, e foi um projeto que foi recusado, e assim, foi recusado com uma maioria esmagadora, e não foi só da base de apoio do prefeito. Eu me lembro que na época até a professora Josete disse para mim, Adalto, quem vai pagar essa conta é o pobre. Eu disse, Josete, pobre não tem nem água. Eu falei, pelo amor de Deus, vai lá na Vila Tiradentes e vê se alguém lá tem água encanada. Vai na Corbélia, vai na Linha Verde, na Vila Verde. Né? Mas eu levei uma surra nesse projeto. Mas os meus projetos são esses. Então, algumas pessoas se mostraram assim, entusiastas e solidárias para a gente tentar dar um salto maior aí e tentar o Congresso Nacional para prosseguir com pautas republicanas lá. Mas, de fato, você tem razão, o PDT ele tem uma postura de, pelo menos até agora, não formar nenhuma frente ampla de apoio, sem coligação. Requião, né? Falando claramente. Na verdade, assim, existiu aquele momento de tensão, o senhor Requião vinha ou não vinha para o PDT, e por uma questão da qual eu não participei, já posso assegurar, optou-se, no final das contas, o rumo do Requião foi mesmo para o PT, e o PDT ficou isolado. No âmbito nacional, tem uma aposta no projeto Ciro Gomes. Que também não decolou ainda, né? Não decolou. O Ciro Gomes está tentando se colocar como uma terceira via, para pegar aquele bolsonarista arrependido. Que não quer ir para o Lula. Exatamente. E o anti-Lula. Né? Longe de mim questionar a estratégia adotada, porque eu sou novato na política, mas penso que isso poderia talvez ser um pouco mais bem equacionado. E, claro, isso traz reflexos aqui no Paraná, porque, de certa forma, enfraquece, como você disse, e é inegável. Não existe hoje um nome de peso para o governo, né? Nós não sabemos até agora como é que vão se compor os quadros para Senado, para a Câmara de Deputados. A gente tem uma indicação da professora Desirê, que ela já esteve aqui, né? Houve aí a manifestação para o Senado da professora Desirê, que é uma figura espetacular, sem dúvida nenhuma, muito competente, muito culta. Houve a Elisa, que vem exatamente na defesa do movimento negro. A Elisa, que é uma figura extraordinária também, foi minha aluna na faculdade, muito comprometida, extremamente comprometida, também concorrendo ao Senado. A filiação recente do Ricardo Gomide, que num primeiro momento falou-se, e extraoficialmente, que talvez seria um nome mais adequado para a majoritária, para o Senado, mas não há definição até agora. Então eu resolvi me definir por conta própria. Né? Saio para a Câmara dos Deputados e, evidentemente, já com estratégia para uma campanha eleitoral que seja minimamente exitosa, né? Considerando que eu sou novo na política, que o meu mandato é de vereador. Na verdade, estou no meu primeiro mandato inteiro, porque eu assumi o segundo no fim, o primeiro mandato no fim. A campanha para deputado federal precisa de um caminhão de votos. Precisa. Hoje a nossa expectativa é que
pela nova fórmula de cálculo aí, seja de 180 a 200 mil votos. Não que você precisa fazer isso, né? Mas o partido, né? O partido precisa fazer. Então, o PDT, para ele colocar 2 deputados federais, ele precisaria, no mínimo, 350 mil votos, aí, considerando um bom número de folga, né, de sobra. E agora um off aqui, que ninguém nos ouça, só quem está assistindo o programa, a dúvida sempre foi o Fruit, né? O Gustavo Fruit, que é o principal nome do partido, acho, não tem muita dúvida, né? Ele e o Moura hoje, né? E que poderia, talvez, já foi candidato ao Senado lá atrás, poderia ser candidato ao Senado ou até ao governo, mas a gente parece que ele ainda não tem uma decisão e até bate um pouco com o estereótipo dele, né, de ficar um pouco hesitante, assim. O que o senhor imagina que vai acontecer? Assim? Pois olha, Galindo, eu entrei em contato com o Gustavo na semana passada. Não, na semana retrasada, minto. Porque houve uma reunião do PDT, da executiva do PDT, e como eu não sou membro da executiva, evidentemente eu não fui convidado. Mas foi uma reunião feita exatamente para debater esses tópicos, composição de chapa, os nomes para majoritária. E aí, como eu não participei da reunião, eu na semana seguinte mandei uma mensagem para o Gustavo, falei, Gustavo, se você tiver um tempinho para a gente bater um papo e tomar um cafezinho, eu gostaria de me inteirar, saber como é que estão as coisas aí da executiva. Ele falou, Dalton, eu estou em Brasília, ele estava em Brasília, mas eu chegando em Curitiba, eu entro em contato para a gente conversar. E até agora ele não entrou em contato. Então eu não sei. O que eu sei, e aí de bastidores, que não é nada oficial, mas é que de fato existe uma tentativa de fazer dele candidato. De fazer dele um candidato. O Gustavo é uma pessoa, hoje ele é um representante político que eu tenho para mim que a Câmara dos Deputados é um lugar inato dele, porque ele manda muito bem ali, ele tem discussões de alto nível, ele se aprofunda no que ele apresenta, o trabalho dele é muito sério. Então, tenho para mim, Galindo, que deve estar sendo um problema muito sério e interno dele definir isso. Uhum. Ele sempre fala, quando a gente pergunta isso, né, quando a imprensa pergunta, quando eu pergunto, ele diz, a candidatura majoritária não se improvisa, eu preciso saber se vai ter dinheiro, se vai ter condições, se vai ter estrutura. E o PDT tem? Porque o Lupe, isso parece que fica sempre na mão do Lupe, né? Todo mundo, quando se pergunta, diz, o Lupe não fala, o Lupe isso, o Lupe aquilo, e ninguém sabe nada. Eu acredito que, de fato, esse seja um dos argumentos aí fortes que o Gustavo tem para se decidir, porque, de fato, você não sai para uma campanha de Senado com uma esmola para fazer, né, para você participar do processo eleitoral. Então, acredito que esse também seja um dos pontos importantes, porque é preciso que o PDT tenha um comprometimento em, de fato, garantir uma campanha de verdade, competitiva, de verdade, né? Não é para botar um nome lá para fazer barulho. Tá certo. Vereador, como a gente sempre faz aqui, o senhor é candidato, está aqui no nosso programa, a gente sempre dá um minutinho para o senhor olhar para a câmera e dizer, afinal de contas, por que o eleitor de Curitiba, do Paraná, deveria escolher o seu nome para escolher para deputado federal agora em outubro. Então o senhor fica à vontade ali para dar o seu recado. Eu tenho muita tranquilidade para dizer e expor claramente para o cidadão curitibano que o meu trabalho é muito comprometido junto à Câmara. Eu tenho enfrentado grandes pautas, eu tenho agido de uma forma extremamente técnica, não tenho nenhum tipo de vínculo de qualquer natureza com ninguém. O meu compromisso é com o cidadão curitibano. Então, em muitas votações que existe aí um apoio maciço, né, ao prefeito pela sua base dentro da Câmara, eu não participo, eu voto segundo os critérios que eu tenho de avaliação do projeto, e que são critérios técnicos, critérios de viabilidade econômica, critérios de benefícios para o cidadão, para a sociedade. Então, me pré-candidatei à Câmara dos Deputados em Brasília exatamente para que
eu possa enfrentar pautas de uma forma mais ampla, como, por exemplo, a pauta da educação, que é minha pauta maior, a educação, as universidades, a pesquisa e, evidentemente, todo o engajamento dessa classe estudantil brasileira com o desenvolvimento do país. Por isso, me pré-candidatei e espero que eu possa ter êxito nesse próximo processo eleitoral. Vereador, eu tenho uma pergunta que eu não podia ter esquecido de fazer, eu vou aproveitar aqui esse finalzinho. Nos últimos dias a Câmara aprovou uma homenagem, se não me engano, cidadania emérita, cidadania honorária para uma psicóloga que defende a cura gay. O nome dela é Deusa Avelar, se não me engano, né? O senhor foi um dos poucos que votou contra, talvez o único, e agora tem uma campanha para que o Greca vete, né, a homenagem a ela, e até porque muitos vereadores dizem que não sabiam que estavam votando. Queria saber, primeiro, os vereadores não sabem mesmo que estão votando? E segundo, o que o senhor diria para o prefeito nesse momento? Olha, eu, no lugar do prefeito Rafael Greca, eu nem hesitaria em vetar um projeto desse. Que esse projeto é um absurdo. Esse projeto é uma excrescência jurídica. Como é que você, em 2022, você vai fazer uma homenagem, por lei, a uma pessoa que classifica a orientação sexual de uma pessoa como doença, a ponto de oferecer cura gay? Quer dizer, vai oferecer um tratamento para limpar a alma da pessoa. Limpar a alma do quê? Então, isso é completamente absurdo. Aliás, eu até disse isso na Câmara de Vereadores, no dia da votação. Eu falei, esse projeto ele é inadequado sob todos os pontos de vista, moralmente, eticamente, juridicamente, socialmente. Esse projeto jamais poderia ter passado. Então, está aqui uma grande chance do prefeito Rafael Greca, que foi eleito pelo povo curitibano para garantir aqui o direito de igualdade, para dizer não à discriminação, para dizer não ao preconceito e começar a botar Curitiba no âmbito do desenvolvimento sustentável, desenvolvimento de verdade. Mas o senhor acredita que os seus colegas realmente não sabiam desse fato? Olha, desculpa botar essa saia justa, mas para mim é meio chocante eles dizerem isso. Eu tenho para mim, Galindo, que depois que você se manifestou, a última coisa que você pode dizer é que você não sabia. Se você não sabe, você tem a opção de se abster. Então, eu, por exemplo, não tenho vergonha de dizer que às vezes vem algum projeto polêmico que eu não tive condições de me debruçar sobre ele, não dessa natureza, mas processo, por exemplo, de transferência de imóveis do município para o nome de terceiro. Às vezes eu não tive tempo de ir lá confrontar no local as metragens do imóvel, então eu me abstenho de votar. Porque essa é uma ferramenta que eu tenho, essa é uma ferramenta que eu posso dispor exatamente por não ter segurança do que eu estou fazendo. Então eu quero acreditar que, na verdade, quem votou sabia o que estava fazendo. Porque se eu não acreditar nisso, de fato, eu tenho um problema grave aqui de crença no sistema que nós temos hoje. Vereador, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. A gente agradece também a você que estava nos assistindo. Quem gostou, por favor, todos aqueles procedimentos, dê um like, compartilhe, assine o canal. E a gente vai fazer daqui até outubro aí muitas ainda lives com políticos aqui de Curitiba e do Paraná para tentar ajudar nesse processo eleitoral. Então, obrigado, senhor. Obrigado a Tami Taquetani, nossa diretora, e também a você que nos assistiu principalmente. Obrigado, até a próxima.